Olá, professores e irmãos que estão me assistindo, que a graça e a paz do Senhor sejam com você neste momento tão difícil. Eu espero que você esteja bem, esteja saudável em tempos de doença. Espero que o Senhor tenha consolado seu coração nesses tempos difíceis. Eu estou falando aqui da minha igreja, pedi o púlpito ao pastor para gravar esse sermão e é muito estranho falar a igreja vazia, mas isso não tira certamente a autoridade da pregação e também não tira o temor do coração de saber que este é um sermão de prova. Enfim, eu quero expor o texto de Hebreus, capítulo 12, do verso 4 ao verso 11. E quero então fazer uma oração. Oremos ao Senhor, ore comigo onde estiver. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua bondade que tem sido manifesta a nós, nos preservando a vida, nos dando sustento diário, e nós te louvamos por isso, Pai. Oramos por aqueles que têm já sofrido com esta doença, Senhor, e com os desdobramentos dela, Pai. Tem misericórdia, Senhor, das pessoas por todo mundo que não conhecem o teu evangelho e estão desesperançosas por isso, Pai. Vivifica aqueles teus servos que estão sofrendo nesses tempos difíceis e fortalece eles na sua fé, Pai, para crermos que o nosso sustento, a nossa providência vem do Senhor, Pai. Ora ao Senhor pedindo que o Teu Espírito Santo me dê entendimento da Tua palavra e me esclareça o meu pensamento para poder expor aquilo que foi preparado, Senhor. E que o Senhor também abra os nossos corações para entender a Tua palavra, ser por ela corrigidos e por ela transformados, Pai. Louvamos o Teu nome por esta preciosa oportunidade, Deus, ainda que em tempos tão difíceis, e nós tudo agradecemos em nome de Jesus. Amém. Hebreus capítulo 12, a partir do verso 4, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, e estáis esquecidos da exortação que, como a filhos, discorre convosco. Filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos, pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Toda disciplina, com efeito, no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Muito bem, eu quero partilhar com você uma história, um fato que aconteceu na minha vida no ano de 2012. Nesse ano em questão eu pude aprender uma arte marcial e pude exercitar o esporte do jiu-jitsu. E o que há de diferente e aplicável nisso é que eu o fiz com meu pai. Na sua juventude, meu pai foi atleta de jiu-jitsu e teve muita experiência com esta arte marcial, e nesse ano nós treinamos. Eu confesso que era muito estranho ter na mesma pessoa o meu técnico e o meu pai, aquele que estava dentro da minha casa zelando pelas coisas do lar e ao mesmo tempo aquele que estava no tatame falando alto comigo, me repreendendo e lutando comigo verdadeiramente. Não foram poucas as vezes que eu literalmente lutei com o meu pai e apanhei muito. Apanhava como pai e como técnico. É muito curiosa a forma como essas coisas se expressam, porque existe um carinho paterno e existe também um zelo de um treinador pelo esporte. E essas coisas se misturaram na pessoa do meu pai e pela graça de Deus o resultado foi muito bom. Foi uma boa experiência que nós vivemos. Eu apanhei muito e eu aprendi muito. E no final das contas eu pude disputar um campeonato, o único da minha carreira.
e ganhei esse campeonato com exatamente os mesmos movimentos que havia aprendido do meu pai. Essas coisas são benéficas para as nossas vidas e são muito ilustrativas quando nós falamos da palavra de Deus. E o autor de Hebreus está fazendo exatamente essa referência, mostrando como a nossa vida na luta contra o pecado, na busca por santidade, a saber, o exemplo do Senhor, passa por uma analogia que pode ser, como ele faz uso, atlética. Portanto, no verso 1 a 3 do capítulo 12 de Hebreus, é isso que o autor faz. Ele fala de uma carreira que está proposta para que esses irmãos corram com perseverança, tendo como alvo a Cristo. E nesta corrida eles devem se desembaraçar do seu pecado. Existe um esforço envolvido e isso percorre o princípio do capítulo 12, quando no verso 4 em diante, o autor de Hebreus vai dizer sobre uma luta que está acontecendo, uma verdadeira luta contra o pecado que esses irmãos estão combatendo. E nesta luta a correção do Senhor, ela é de grande valia, ela é necessária, ela é benéfica para a alma humana. Então, após exortá-los a aceitar e compreender a correção de Deus, finalmente no final desse parágrafo do capítulo 12, ele pode então exortar aqueles irmãos a voltarem, a restabelecerem as suas forças e a manterem-se firmes diante de Deus. Isso faz muito sentido quando nós olhamos para o todo do livro de Hebreus. O livro é muito doutrinário e faz uso de forma muito apropriada do Antigo Testamento, quando o autor fala sobre a superioridade de Cristo. Ele vai dizer que Cristo é superior aos anjos, Cristo é superior a Moisés, Cristo é superior aos sacerdotes, Cristo é o sacrifício cabal, e desta forma estabelece-se uma primazia de Cristo no livro de Hebreus, sempre fazendo paralelos com o Antigo Testamento. E o texto que nós encontramos, esta exortação à vida justa dos irmãos por meio da correção de Deus, encontra-se na parte pastoral da carta, quando então o autor vai usar os princípios já ensinados para aplicar àqueles irmãos o que eles estavam vivendo e aquilo que eles haviam aprendido. Existe uma unidade muito coerente nesse parágrafo 12 e certamente falarmos sobre correção é o centro desta unidade. Infelizmente nós não sabemos muito mais sobre o contexto por não saber quem escreveu. Lutero em certo momento aponta Apolo como escritor da carta. A Bíblia King James traduz Paulo como autor, mas é verdadeira a frase de Orígenes quando diz: só Deus sabe quem escreveu o texto de Hebreus. Mas isso não tira a autoridade da carta, isso também nos mostra que a autoridade do ensino bíblico está no nosso Deus, que sopra a sua palavra ao coração dos homens. Portanto, podemos tomá-la como palavra de Deus e então falar aos possíveis destinatários. Entendemos sim que é uma carta, porque há referências diretas às condições financeiras daqueles irmãos, há uma referência direta a Timóteo e tem uma característica própria de carta. Mas também não sabemos quem são os destinatários, ao menos o que sabemos é que são pessoas que têm uma forte ligação com o judaísmo, pessoas que compreendem bem a cultura judaica e assim entenderiam as analogias e citações do autor por meio da referência ao Antigo Testamento. O que fica muito claro para nós então, ao entender estes princípios do livro e localizar o nosso texto em uma aplicação pastoral sobre correção, é pensarmos em como a correção é benéfica para as nossas vidas e nós precisamos viver nela. Portanto, do verso 4 ao verso 11, a disciplina de Deus revela o seu significado e a sua finalidade. Nós vemos neste texto o significado e a finalidade da disciplina de Deus. E existe uma ponte muito clara do verso 4 com os versículos anteriores, aos que fazem referência àquela corrida em que citei, quando o autor diz que na luta contra o pecado, estes irmãos ainda não haviam resistido até o sangue. De fato, a luta contra o pecado é verdadeira, e é um combate agonizante, é algo que permeia a vida do cristão, e é trabalhoso, é duro para ele. Isso faz jus à linguagem de desembaraçar-se do pecado. Porém, a fala do autor
aos hebreus é dizer que esses irmãos ainda não sofreram as últimas instâncias da sua luta contra o pecado, que é o derramar do sangue. Esta ação ainda não foi concluída na experiência cristã deles, como já havia sido citado anteriormente, que outros irmãos viveram. O capítulo 11 de Hebreus cita vastos exemplos de irmãos que morreram perseverando na fé, irmãos que foram martirizados por meio da fé que declararam em Cristo Jesus, e também o próprio Cristo, que sofreu não pelo seu pecado, mas derramou o seu sangue pelos nossos pecados. E a palavra então é dizer: vocês ainda não sofreram as últimas consequências pelo seu pecado. Mas nós podemos então fazer esta ponte de ligação ao que o autor vai falar sobre a correção, mostrando o significado da correção como algo que é próprio de um pai para o seu filho e é fundamentado em amor, e isso trará os melhores resultados para a vida de um cristão. É a garantia de que Deus está zelando por eles. Portanto, ele diz no verso 5: estais esquecidos da exortação que como a filhos discorre. Este esquecimento é claro na vida desses irmãos. Não se trata de um lapso de memória, não se trata de uma pequena tarefa ou um detalhe da vida que foi esquecido ou abandonado. O tempo do verbo grego ou seu modo nos indica que continuamente, constantemente, esses irmãos estavam esquecidos, ou seja, memorar-se de que eles são filhos de Deus e a correção de Deus vem para os seus filhos era algo que havia se perdido da memória destes irmãos. Portanto, há um tom até mesmo exortativo neste versículo, dizendo: vocês estão esquecidos, que ele vos fala como filhos. E esta é a característica que será trabalhada neste primeiro momento, neste primeiro trecho do texto, a falar da filiação. E como a filhos o autor discorre. Esta discursão do autor é muito significativa para nós, quando nós podemos olhar que ele faz jus à sua própria afirmação já no capítulo 4, quando ele diz que a palavra de Deus é viva e eficaz, é cortante como espada de dois gumes, e ele vai fazer uso desta mesma palavra eficaz que já citou, citando Provérbios, para então fundamentar o seu ensino. Este ensino de Provérbios tem um solo firme, é um ensino do Antigo Testamento já consolidado para aqueles irmãos que provavelmente vinham do judaísmo. Portanto, existe até uma perspectiva dos estudiosos de que esse texto seja uma composição ou um paralelo daquilo que foi escrito no livro de Provérbios, quando então o autor cita dizendo: filho meu, não menospreze a correção que vem do Senhor, nem desmaies quando por ele és reprovado. Então há aqui uma forte adversativa, há uma ordem negativa, uma verdadeira proibição de que esses irmãos deveriam viver nessas duas condições frente à correção. A primeira delas é que a correção não deveria ser menosprezada, a correção deve ser considerada. Talvez alguns poderiam render-se à sua insensatez e considerar de uma forma leviana a repreensão de Deus, abandonando o seu sentido e vendo-a com um valor quantitativamente menor do que realmente tem. Existem pessoas que podem abandonar a correção de Deus, julgando que ela não é necessária ou que ela não é útil para as suas vidas. A ordem clara é dizer: não fique aquém da correção de Deus. Mas também o oposto é verdadeiro. Quando o autor bíblico diz também não desmaies quando por ela és reprovado. Nós não podemos ver a reprovação de Deus de uma forma tão rude ou tão dura, de forma que isso venha a esvair as nossas forças. Nós não devemos desmaiar ou nos rendermos ao cansaço ao sermos reprovados por Deus, certos de que esta reprovação ocorrerá mais de uma vez nas nossas vidas, pois é o trabalhar amoroso de um pai aos seus filhos. Por isso o vocativo dizendo: filho meus, são verdadeiros filhos de Deus, e o Senhor corrigirá aos seus filhos. É isto que o versículo seguinte nos diz: porque o Senhor corrige ao filho que ama, e o Senhor açoita a todo filho a quem recebe.
Entendemos isso de forma clara. O Senhor precisa corrigir. A ação contínua que o verbo nos impõe mostra que isso se trata de uma correção constante. E isso mostra mais ainda um processo de educação daquela criança. Eu não tive a experiência de ser pai ainda, e oro para que Deus me conceda esta bênção. E os irmãos que são pais certamente podem comprovar quantas vezes precisam corrigir seus filhos. Falo isso como filho, porque muitas vezes já fui repreendido e corrigido por meus pais. Dessa forma, então, fica claro para nós que o Senhor corrige ao filho que ama. O Senhor tem esta ação educativa, esta ação didática para com os seus filhos. E a didática ocorre por meio de açoites. A palavra é verdadeiramente o chicote, é verdadeiramente o ferir com açoite. E o Senhor açoita a todo filho a quem recebe. Nós não podemos olhar este versículo e pensar sobre algo generalizado, de forma que chega quase a ser impessoal. Quando nós falamos todos, isso pode se tornar um pouco impessoal. Mas nós podemos olhar num sentido mais estrito e pensar: cada um dos filhos que o Senhor recebe, o Senhor os açoita, o Senhor verdadeiramente bate neles, usando a linguagem figurada e mostrando que isso faz parte da correção do Senhor. Entendendo que nós não éramos filhos, nós fomos recebidos em um determinado momento. Essa é a obra que nos apropriamos pela fé por meio de Cristo Jesus. O Senhor Jesus se tornou o primogênito de muitos irmãos, porque Ele nos reconciliou com Deus. É isto que João capítulo 1, verso 12 nos diz: a todos que receberam a Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós recebemos esta bênção no sacrifício de Cristo Jesus, e então, crendo nele, somos por Deus adotados. Mas não pense de forma alguma que esta é uma obra exclusiva do Filho, pois toda a Trindade está envolvida nisto. Nosso Deus, Pai, Filho e Espírito, sendo uma só pessoa, concorrem juntos para o objetivo da sua glória. E é isto que Efésios diz: em amor, Ele nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Cristo Jesus, conforme o bom propósito da sua vontade. Nós vemos o Pai, o Filho, e em outros textos vemos também o Espírito da adoção, dizendo e testificando com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, por isso clamamos: Abba, Pai. O Senhor verdadeiramente nos ama como filhos, e fica clara a nossa filiação quando entendemos que o Senhor está nos disciplinando. Ora, se esses irmãos estão vivendo uma carreira e se esforçando nessa linguagem atlética, eles estão perseverando, tendo como alvo o Senhor. A disciplina é então uma comprovação dessa perseverança. É isso que o verso 7 mostra. Se vocês estão sendo disciplinados por Deus, estejam certos de que estão no bom caminho, porque o Senhor verdadeiramente açoita e corrige ao filho que ama. Isto é prova de que nós estamos no caminho certo e estamos sendo por Deus moldados e trabalhados para termos a sua imagem restituída em nós, ajustada de forma plena, como será na eternidade. E a lógica então a qual o texto recorre é uma pergunta retórica, dizendo: que filho há que o pai não corrige? Que tipo de filho o seu pai ama, mas não o corrige? É clara a pergunta, e a lógica existe até na mente dos ímpios de pensar: os pais corrigem aos filhos que amam. Nós entendemos que se um filho pedisse ao seu pai as chaves do carro, porque ele deseja profundamente dirigir, ele tem essa vontade profunda de dirigir um carro, e o pai daria alegremente ao seu filho de 8 anos a chave do carro e diria: olha, vá pela marginal que a pista é mais larga. Certamente o pai que põe o filho em risco dessa forma não o ama. Portanto, a pergunta é conclusiva na sua retórica, dizendo: que filho há que o pai não corrige? E a lógica nos leva a pensar: se estamos sem correção, não somos filhos, somos bastardos, somos filhos ilegítimos, não somos verdadeiros filhos de Deus. É próprio dos réprobos, é próprio dos ímpios viverem uma vida regalada e sem limites.
não dos filhos, porque os filhos estão fadados a viver a santidade do seu pai. E à luz dessas coisas nós podemos entender a aplicação de Deus que ocorre nas nossas vidas, entendendo que nós não podemos de forma alguma desprezá-la. O próprio autor de Hebreus chamou a atenção dos irmãos no versículo de número 10, dizendo que eles não deveriam ser reprovados por Deus e continuarem em uma vida ímpia, continuarem nos seus pecados. O verso 26 diz: se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Ou seja, aqueles que conhecem a verdade e verdadeiramente são filhos de Deus, são sim mudados e transformados à imagem de seu Pai, e abandonam a velha vida, abandonam os seus pecados, e isso ocorre em processo. Mas aqueles que conhecem a verdade e deliberadamente vivem nos seus pecados, o texto bíblico diz que o Senhor julgará o seu povo, e ainda recorre dizendo que horrível coisa é cair nas mãos do Deus irado. Porém, por outro lado, talvez nós estejamos em algum momento de nossas vidas desfalecidos, sabendo que nós enfrentamos repreensões e por vezes são duras. Nós somos por Deus corrigidos, e alguns desfalecem na caminhada cristã porque anseiam uma santidade que ainda não nos foi concedida. Ainda lutamos contra o pecado, e talvez nessa busca por santificação alguns estejam cansados, mas o Senhor recobra as nossas forças a dizer que Deus sabe como nos corrige. Ao ensino posterior agora do texto, a nós pensarmos: considere a correção do Senhor, não esteja por ela desanimado, mas esteja convicto de que este é o bom caminho. Quero ainda lembrá-lo do texto de Jó, quando o homem diz: bem-aventurado é o homem a quem Deus disciplina. Não despreze, pois, a disciplina do Todo-Poderoso, porque Ele faz a ferida e Ele mesmo a ata. Ele fere e as suas mãos curam. O nosso Deus tem pleno domínio, pleno governo sobre aquilo que está fazendo, e isto fica claro para nós. Fica mais claro ainda quando podemos observar os frutos, quando podemos observar os resultados, ou como intitulei este trecho, como podemos observar as finalidades da disciplina de Deus. Como são boas as correções de Deus nas nossas vidas, porque elas têm uma finalidade própria. O autor então, a partir do verso 9, vai fazer paralelos, mostrando como Deus nos corrige e como isso traz resultados para as nossas vidas. Ele diz no verso 9: tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual, e então viveremos? Veja como há um contraste entre os pais da carne, os pais que nós tivemos em vida, e o Pai espiritual que nos fez nascer de novo para Ele mesmo. O autor estabelece então este contraste claro entre os pais que nós tínhamos na carne e o Pai no Espírito, de forma que nos sujeitarmos aos pais da carne é vantajoso, é benéfico, é mandamento do Senhor, e mandamento com promessa, quando o Senhor nos ordena a sujeitarmos as nossas vidas aos nossos pais, honrando-os, para que se prolonguem os nossos dias na face da terra. Isso é justo, isso é bom, e os nossos pais na carne nos corrigiam, nós concedíamos a ele respeito. Mas o texto vai mostrar, assim como fez em comparação com Cristo, uma superioridade do Pai Celestial, mostrando que nós não devemos haver muito maior submissão ao Pai Celestial, fazendo um contraste até mesmo temporal, olhando para o passado das nossas vidas, dizendo: os nossos pais fizeram isso enquanto lhes coube, e nós nos submetemos a Ele. A nossa relação com eles foi sim de honrá-los, conforme manda o Senhor, mas agora o nosso Pai espiritual nos chama a uma submissão maior, e é algo futuro, porque neste futuro se manifestará uma vida. Se nós nos submetermos, não viveremos. Isto fica claro para nós ao pensarmos que não é simples vida física, não é mera existência que o texto se refere, mas fala em vida no seu sentido mais amplo, e por uma analogia bíblica podemos entender vida eterna.
É isto que gera a submissão a este Pai. O nosso Pai está nos chamando à correção, a sermos submissos à sua correção, porque isso nos trará vida. O verso de número 10 nos diz: porque eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. A correção destes nossos pais carnais, terrenos, era por pouco tempo e de forma limitada. O tempo e o meio pelo qual eles nos disciplinavam eram limitados. A sua mente é limitada. E haja a dizer que é triste constatarmos, por conta do nosso pecado, ver que pais não sabem disciplinar os seus filhos. Constantemente vemos pais que exageram na disciplina, ferindo seus filhos para a morte, o que é reprovável, o que é reprovado na palavra de Deus. E pais que afrouxam as rédeas dos seus filhos, a fim de deixá-los viverem como quiserem. Esta é a forma como eles melhor lhes parecia, e assim eles nos corrigiam. Porém o Senhor nos corrige, nos disciplina para aproveitamento. A correção de Deus, ela é intencional, ela é objetiva, ela é própria de Deus. Este Deus que governa todas as coisas e decreta todas as coisas. Nenhum de seus propósitos pode ser frustrado, então as suas correções são objetivas e frutíferas. Ele sabe como, quando e por que fazer. Não deveríamos nós nos submetermos a esta correção maravilhosa, sabendo que ela gera aproveitamento, sabendo que esta correção nos gera resultados para a vida. Então o versículo de número 11 o versículo de número 10 ainda no seu final vai nos dizer: isto é, a fim de sermos participantes da sua santidade. Desde toda a palavra fica clara a intenção do Senhor quando nos diz: sede santos, porque eu sou santo. O Senhor em todo momento chamou o seu povo a viver conforme este seu atributo, porque Ele o é verdadeiramente. Então, no verso de número 14, o autor vai trazer à tona essa ideia de novo, citando o texto e falando: sem a santificação ninguém verá o Senhor. Portanto, nós vemos que o objetivo de Deus é nos tornar santos, e sem santificação ninguém verá o Senhor. O Senhor está nos preparando para Ele mesmo. O Senhor tem o objetivo fundamentado na sua própria glória e está trazendo para si os seus filhos santificados como Ele é santo. O verso de número 11 ainda nos traz um conforto, dizendo que toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Certamente é duro ser reprovado, é duro ser corrigido. Todos nós passamos por isso. Posso falar da experiência do seminário. A minha primeira reprovação acadêmica na vida foi no seminário, e é duro para nós ser corrigido. Mas, conforme a linguagem do texto, ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, frutos de justiça. Da mesma forma como somos reprovados no seminário, é bom quando refazemos a matéria e a entendemos de fato e vemos o motivo pelo qual nós fomos reprovados e somos então corrigidos. Este é um pequeno exemplo daquilo que Deus faz conosco de forma perfeita. Deus nos corrige para aproveitamento, e isso gera frutos de paz e frutos de justiça. Aqueles que estavam em densas lutas contra o pecado são agora corrigidos por Deus e podem partilhar da paz que vem da parte de Deus. Aqueles que eram pecadores e estavam arraigados neste pecado, estavam presos a ele, embaraçados a ele, agora estão justificados em Cristo, são filhos de Deus e então podem ser chamados de justos. Entendemos que há um lapso, um vácuo de tempo entre o momento em que acontece a correção e o momento em que ela produz os seus frutos. E o texto expõe isso nos dizendo para mantermos-nos perseverantes, sabendo que Deus tem bons objetivos com a sua correção. As finalidades do Senhor são santas e justas para as nossas vidas. Portanto, deixe-me dizer a você: ame a correção. É duro para nós pensar nisso, mas nós devemos e podemos amar a correção que vem de Deus.
sabendo que esta correção jamais será maléfica para as nossas vidas, mas ela será para o lucro e para o aproveitamento. Entendermos, como o texto diz, que nós estamos sendo exercitados na correção, e este exercício é constante. Seremos muitas vezes reprovados, mas de forma alguma poderemos ser corrigidos e reprovados por Deus e sairmos pior do que estávamos. Deus sempre tem bons propósitos, Deus sempre tem boas finalidades, e isso nos faz pensar que nós podemos sim amar a correção do Senhor. Por ainda pensarmos, não há um de nós sequer que esteja livre das correções. Todo aquele que é filho será corrigido. Ninguém está tão perdido assim que não haja correção. O Senhor pode zelosamente corrigir todo pecador, trazendo a perfeita imagem de Cristo. Mas também não há qualquer homem ainda vivo que esteja corrigido a tal ponto de estar a perfeita imagem de Cristo e não precisar mais de correção. Todos nós, enquanto vivermos, passaremos pela correção. Portanto, mantenhamos-nos firmes, sabendo que isso trará frutos para as nossas vidas. E esta é a conclusão do autor quando vai falar no verso 12 e 13. Tudo que ele disse até agora embasa o seu encorajamento posterior, quando ele vai chamar os irmãos ao vigor, ao renovo, nesta corrida, nesta caminhada, nesta luta, sabendo que o Pai está os corrigindo. A correção do nosso Deus para nós, tendo em vista o amor, a filiação e os objetivos que Deus pretende e alcançará conosco, nos traz vigor para a vida, nos traz ânimo para sermos por Ele corrigidos, sermos por Ele educados, porque somos seus filhos amados e Deus alcançará bons propósitos nas nossas vidas. Exorte ao seu coração com essa palavra, chame a si mesmo a olhar para as correções de Deus e amá-las e desejá-las, não porque elas são prazerosas, porque de fato não são. É duro ser corrigido, mas os resultados da correção sempre serão maravilhosos para nós. Somente Cristo não foi corrigido. Ele é o homem perfeito, conforme a própria palavra diz. Mas o nosso Deus, por meio de Cristo, se compadece de nós, entende o que pensamos, fazemos e somos, e pode então nos corrigir para aproveitamento. Que Deus lhe abençoe, que essa palavra seja proveitosa à sua vida. Amém.